E doido, vem mais uma vez aqui com Deus da Amazônia, né? Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vai lá, por favor, curte, compartilha e vamos mais uma vez, no caso aqui, com um pensador muito importante lá do século XVI para vocês, tá? Nós vamos falar agora no caso lá do Tomás Hobbes. É a primeira coisa que nós temos a pensar sobre o pensamento de Tomás Hobbes, é a sua interpretação acerca do estado de natureza. Então, segundo Tomás Hobbes, lá no estado de natureza, o homem tem como meta, na verdade, sempre buscar o que nós vamos chamar os seus objetivos, ou seja, segundo Tomás Hobbes, no estado de natureza, o homem vive numa constante guerra de todos contra todos, aonde cada um quer atingir o seu objetivo de alguma forma. Além disso, no caso, o Tomás Hobbes vai afirmar que no estado de natureza, o homem só briga, ele só luta por conta de não ter um poder absoluto, no caso, para atender às suas necessidades, ou não tem um poder absoluto para poder lhe controlar. Sendo assim, né, o Tomás Hobbes vai dizer que tem a necessidade, a partir do século XVI, de criar aquilo que nós vamos chamar de contrato social. E aí, segundo Tomás Hobbes, para que serviria esse meu contrato social? Segundo ele, serviria, no caso, para evitar a escravidão, para evitar, na verdade, o conflito entre homens, ou seja, evitar a guerra de todos contra todos. E aí, nesse princípio, quando eu digo que eu necessito de um contrato social para evitar essa guerra, o Tomás Hobbes também defende a necessidade que nós temos aí de um poder absoluto. O que é esse poder absoluto? Que nós vamos chamar, no caso, né, da monarquia absolutista lá do século XVI. Porque quando Tomás Hobbes cria a ideia do Estado absoluto, ele está simplesmente criando o que nós vamos chamar um sistema de defesa, né, dos estados que está surgindo naquele cenário. Inglaterra, França, Espanha, Portugal, tudo está surgindo a partir daquele momento. E aí o Tomás Hobbes acha uma forma de organizar esse Estado a partir do contrato social. Mas aí eu tenho que lembrar, por exemplo, que quando eu tenho o poder absolutista monárquico, nesse poder eu não tenho nem poder executivo, eu não tenho nem o legislativo e não tenho o judiciário, ou seja, o rei, ele é o camarada que exerce tudo isso. E além dele ter todo esse poder, ele ainda tem o poder de definir a religião das pessoas. Ou seja, observa que o rei, né, ele fica no poder o tempo que ele quiser, define a religião das pessoas e, segundo Tomás Hobbes, somente a figura desse monarca, somente a figura desse rei pode evitar que a sociedade, né, viva no estado de conflito e volte para o seu estado de natureza. Vale lembrar que essa perspectiva era uma tentativa de salvar os estados nacionais modernos, principalmente com o que nós vamos ter também ali, o surgimento do Renascimento. Vale lembrar que a palavra renascimento significa renascença, significa renascer. E o que significa renascença e renascer? Significa renascer o século 5 e 6 a.C., ou seja, resgatar o pensamento de Sócrates, Aristóteles, Platão, que eram os teóricos, por exemplo, que pensaram aquela sociedade antes de Cristo. E ali, segundo os renascentistas, a sociedade, a partir do século XVI, ela teria que obedecer aquele tipo de comportamento, até porque os séculos que vai ter entre o século XV e os séculos abaixo da era cristã, eles não vão ser, na verdade, acontecimentos positivos. Eu vou ter que esquecer o século XIV, o século XIII e vou viver um novo momento. Vocês podem muito bem prestar atenção nesse fato, é nas obras de arte, que vai sofrer grande influência ali no pensamento renascentista. Tanto a Igreja Católica quanto a burguesia comercial vão buscar força, buscar representatividade através daquilo que nós vamos chamar da obra de arte. Eu não posso esquecer que nesse momento também do século XVI surge uma coisa importantíssima, uma coisa que nós vamos chamar do humanismo e uma coisa também chamada de antropocentrismo, né? Antropocentrismo, que significa dizer que o homem está no centro das coisas, né? Humanismo, que o ser humano ele tem como princípio fundamental agora, né? Entender a sociedade e pensar a sociedade. O que eu buscava nesse século XVI? Eu buscava o que nós vamos chamar a nossa razão filosófica. E é em busca dessa nossa razão filosófica que vai surgir um outro importante pensador, que é um camarada chamado de René
Descartes, e aí o René Descartes surge com aquele princípio para falar de vocês que penso, logo existo. E quando o René Descartes levanta essa ideia para nós temos que pensar que ele está se baseando no pensamento aristotélico, acreditando, por exemplo, que nós somos fruto da capacidade inata, ou seja, que o conhecimento já vem conosco, e se o conhecimento vem conosco, cabe a gente exercitar a razão filosófica para poder viver dentro da sociedade. Voltando, para a ideia da busca do pensamento aí do Tomás Hobbes, vocês têm que lembrar que o Tomás Hobbes vai ser um teórico que vai criticar o pensamento aristotélico, porque o Aristóteles, por exemplo, falava que o objetivo da política era buscar a felicidade geral, buscar a felicidade de todos através da eudaimonia, da lapidação do caráter, de uma vida prudente, de uma vida moderada de alguma forma. E aí, quando Tomás Hobbes pega o pensamento do Aristóteles, ele faz uma crítica, porque ele simplesmente vai dizer que o objetivo da política não é buscar felicidade, mas sim buscar uma relação de poder para poder evitar o conflito dentro da sociedade. Um abraço, Deus da Amazônia, ative o sininho para novas notificações.